E aí, meus amigos da Get Up Trade, como é que vocês estão? Tudo certo? Christian aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube, né? Chegamos, esses dias eu fui ver aí, a gente tem 400 vídeos, já mais de 400 vídeos dentro aqui do YouTube. É bastante material, é bastante conteúdo, e eu tenho certeza, né, que cada conteúdo, cada vídeo que a gente fez foi feito com um propósito, tá? Não foi feito só por questão de números, né? Para ter conteúdo de qualquer jeito, né? Pode não ser, de fato, o melhor conteúdo, pode não servir para ti, mas eles foram feitos com certeza com algum propósito, com alguma motivação, tá? E o principal é passar um pouquinho da nossa experiência para a comunidade, tá? Para a comunidade da Get Up Trade e para a comunidade do trading esportivo, tá? A gente sabe que esse é um sonho de muitas pessoas, né? Estar trabalhando, vivendo de trade esportivo, vivendo de futebol, de investimento, tendo a liberdade geográfica, liberdade financeira, né, liberdade de tempo em algumas vezes, né, ser o seu próprio chefe, aquela coisa toda que nos seduz, né, todos nós, e a gente só tem que entender algumas diferenças, alguns pontos que são cruciais, tá? E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de investimento aqui no trade esportivo. O que é de fato, que eu entendo pelo menos, tá? Sobre o investimento, como eu gosto de enxergar os investimentos esportivos, as apostas esportivas, tá? Já peço licença, tá? A pessoal que é especialista em finanças e em números, galera, não é o meu forte, desculpa qualquer coisa que eu vá falar aqui, tá? Me corrijam se eu estiver errado. A minha intenção aqui é fazer comparações e tentar mostrar a minha ideia, tá? Se isso vai te ajudar, e eu espero que sim, maravilha, eu vou ficar feliz da vida e quero que você comente aí se te ajudou ou não. Caso não te ajude, não tem problema, tá? Mas eu acho que é importante estarmos falando sobre isso, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe teu like, deixe teu comentário, né? Estamos no Instagram também, no @GetUpTrading, com bastante conteúdo, conteúdos diários. Estamos na nossa comunidade, trabalhando junto todos os dias com o pessoal. Então, aqui na descrição você vai encontrar também o link que te leva lá para a nossa comunidade, Discord, listas, look e um monte de outras coisas que a gente tem à disposição, tá certo? Então, vamos para a tela do computador. Bom, galera, vamos lá. Primeiro eu apresento para vocês este gráfico, né? Essa imagem, tá? É uma imagem simples de internet, não tem nada de outro mundo, mas nos mostra, tá? O quanto renderia 100 mil reais investidos em renda fixa, tá? Investindo em não só fixa, mas uma renda segura, tá? Onde você faz o investimento e ele vai te render, né, uma porcentagem diante do grau de risco que você está investindo. Então, claro que eu não vou falar aqui sobre os diferentes tipos de investimentos, tá? O que é melhor investir, se é título, se é poupança, se é o CDB, se é o LCI, se é fundo, não sei, tá? Isso é particular de cada um e eu quero que você chegue no final desse vídeo sabendo, pelo menos, qual é o teu perfil, quem é você, tá? Dentro dos investimentos. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra o período de um ano,
tá? Agora no ano de 2024, então desde novembro de 2023 até 2024, se eu tivesse investido 100 mil reais, eu teria lucrado 14%, 8% mais ou menos na poupança e assim sucessivamente, tá? CDB, LCI e fundo, tá? Então isso aqui é um investimento. Vamos supor que você viva, tá? Vamos supor que você viva, que você tem 100 mil reais e que você é um investidor. Você não quer ser viver disso aqui, né? Então, você está vivendo com um investimento em renda fixa, tá? Em 12 meses, você lucrou, vamos pegar o exemplo do título, aí, que é o que mais, o CDB, que mais está pagando, em torno de 15 mil, tá? Então você teve um lucro aí de 15% no ano todo, que isso dá uma média aí de um pouquinho mais de 1% ao mês, beleza? 1% ao mês, pessoal. 100 mil reais. Estamos falando do mesmo, né, mesmo valor, 100 mil reais, em torno de 1% ao mês. Tá bom? Agora, este gráfico. Comparação de investimento em ações, tá? Que já é um pouquinho mais agressivo. Um pouquinho mais agressivo. Então, a agressividade, né, a periculosidade ou o grau de risco que existe aqui, ele é proporcional ao que eu vou receber em troca. Então vejamos, se eu tivesse investido 100 mil reais no Banco do Brasil, tivesse comprado uma ação do Banco do Brasil há um ano atrás, tá? Eu teria depois de um ano, tá? Aproximadamente 80 mil reais. Então isso é quase 80% de lucro em 12 meses. Pô, bacana, bacana. Mas pensa o seguinte, estamos falando de 12 meses. Tá? Se eu olhar para esse gráfico aqui, a gente vai ver uma linha reta, né? Aqui essa linha roxa, que é a que mais rendeu, né? Essa primeira aqui, a gente vê uma linha reta. A gente não vê baixas subidas, a gente vê algo constante, algo linear. É esse linear que te deixa confortável, que praticamente diz para ti, olha, o risco é zero. O risco é zero. Nessa estratégia aqui, o risco é zero. Mas em proporção a isso, você vai lucrar 1% ao mês, aproximadamente. Já neste gráfico, onde nós já temos mais variáveis, tá? Olha só, ele chegou no momento aqui a ficar negativo, tá? Ficou negativo, aí depois ele subiu para positivo aqui, mas teve várias quedas. Imagina, você chegou lá a 20% de lucro, felizão da vida, e pum, cai para 10%. Aí você dá uma outra subida, vai a 25% e pum, cai a 10% de novo. O que você faria? Você vai lá, saca o dinheiro e investe em outra coisa? Muda a estratégia? Isso é um investimento de 12 meses. E a gente sabe que ao final desses 12 meses, está aqui, foi mais de 70%, né? Quase 80% de lucro. Tá? Agora, eu tenho esta imagem, tá? Esta imagem que é um investimento desde o dia 6/9, tá? Então nós estamos em setembro, outubro, novembro, e praticamente 2 meses, tá? De investimento no trade esportivo, com uma banca de 100 mil também,
tá? Vamos, 107, 100 mil, não faz muita diferença. Usando uma stake de 15, tá? O que nos dá o gerenciamento do nosso risco, óbvio. E nós vemos também uma sequência muito boa aqui depois de 2 meses, porém pagando 10% em 2 meses, tá? 10% em 2 meses. Por que eu estou comparando esses gráficos, galera, para vocês? Porque quando a gente fala de investimento, tá? Quando a gente se denomina um investidor, eu vivo de investimento, nós temos que entender muito bem o risco versus a recompensa. Tá? Então, qualquer investimento que a gente vai fazer, nós precisamos analisar. Nós precisamos ver muito bem se aquilo é duradouro, se aquilo é lucrativo a longo prazo, seja em ações, seja em renda fixa, seja em trading esportivo, o que quer que seja. Mas você tem que saber que aquilo, daqui a 12 meses, vai te dar um retorno, e esse retorno vai depender do risco que você vai correr. Tá? Agora, eu tenho essa pergunta, né? O que significa 1% para ti? O que significa 1% para você? Depois que eu descobri essa forma de pensar, né, do que valia 1% em relação ao dinheiro, ao capital, eu entendi que eu não precisava mais fazer loucuras, que eu não precisava mais me matar fazendo um monte de jogo, que eu não precisava loquear e tentar buscar tudo que é campeonato. Porque eu entendi que a constância e o investimento no lugar certo iria já ser compensatório para o que eu queria. Cara, para mim não. Para mim não. Ok, é o teu perfil. O meu perfil se adapta muito bem a isso que eu vou falar, tá? Eu puxo o que significa esse 1% e eu já venho falar aqui do que é da diferença, né, de apostador e investidor. Nem vamos entrar muito nessa nomenclatura. Eu já falei para vocês várias vezes que eu não gosto da denominação aposta, né? Prefiro investidor, mas é uma coisa minha. Algumas pessoas até já me corrigiram, né, que tudo é uma aposta. Eu concordo, tudo na vida é uma aposta, né? Investimento em renda fixa não deixa de ser uma aposta, né? Você ter um casamento não deixa de ser uma aposta. Você comprar um celular novo vai ser uma aposta, porque tudo pode ser positivo ou negativo. Vai depender do tanto que você está investindo, vai depender o que você está fazendo. Então, concordo que tudo na vida é uma aposta, mas pro psicológico, eu acho que é extremamente importante a gente se colocar na condição de investidor. Tá? Então, o que eu estou fazendo diariamente quando eu venho para o meu escritório e ligo aqui o meu computador? Eu estou buscando investimento. Eu estou fazendo um investimento. Eu estou pegando o meu capital e estou fazendo ele trabalhar, tá? Como eu mostrei nos gráficos, existem várias formas, existem vários graus de risco. E o trade esportivo é um deles. Por que que se tem um pensamento que o trade esportivo pode ser tão
perigoso, pode ser tão destruidor, pode ser uma coisa, sabe, tão banalizada, tão mal falada, se a gente pensa como um investidor, né? Por quê? Aqui eu vejo que é só uma questão comportamental. Depende como você se enxerga. Certo? Concorda comigo ou não? Por quê? Pessoal, eu não vou falar aqui sobre estratégias, não me interpretem mal de que estratégia que investe pouco para ganhar bastante não funciona, não é isso, tá? É só uma visão que eu quero passar para vocês. Mas o apostador é mexido pelo lado psicológico quando ele tem uma possibilidade muito grande de virar a vida do dia para a noite. Isso mexe com a gente. Então, quando a gente faz uma aposta na Mega Sena, na Mega da Virada, o que está fazendo a gente fazer aquela aposta, né? Cara, é o sonho de virar a vida, de ganhar um dinheiro muito alto, enfim. Então começa a passar milhares de coisas na cabeça, né? E você sabe que isso pode mudar a sua vida do dia para a noite. Quando você compra uma ação da bolsa, você também sabe que vai fazer uma aposta, mas você já não tem aquele pensamento de que vai virar a vida amanhã. No momento que virou ali o dia, do dia 31 para o dia 1, não vai mudar muita coisa. Você pode estar positivo, você pode estar negativo, mas você já não cria aquela expectativa de ganhar algo surreal. Então, eu acho que o teu pensamento ele já está mais voltado para o investimento, para o longo prazo, né? E para mim essa é a principal diferença. Quando nós olhamos para a aposta de uma maneira generalizada, né, nós ficamos com essa ansiedade, com essa necessidade de fazer muitos jogos, porque pensa-se que quanto mais jogo, mais lucro, quanto mais eu fizer, melhor. Aquelas contas que a gente faz, principalmente quando acerta, né? Cara, se eu lucrei 15% aqui nesse jogo, se eu fizer 5 jogos no dia, vai dar tanto. Vezes 7 dias na semana, dá tanto na semana. Vezes 4 semanas. Cara do céu, eu tô rico. Então, tu já fez essa conta de cabeça, Cristian? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E o que vem logo em seguida? A frustração. Porque tu vê que a coisa não funciona desse jeito. Pensa comigo, galera. Se todo mundo conseguisse lucrar da maneira que a gente imagina que é possível, teria pessoas fazendo outras coisas da vida? Não teria caminhoneiro, não teria atendente de lanchonete, não teria mecânico. Por quê, cara? Se é só pegar um dinheiro, investir no trade esportivo e deu. Por quê? Isso não existe. Tudo que já surgiu de ótimas possibilidades na vida, né? Tanto para mim quanto para familiares, sempre foi algo muito passageiro, né? Então, minha mãe dizia, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia,
né? Então, quando a coisa é desproporcional, ela não é duradoura, tá? Você pode dar a sorte, e aí sim tem o fator sorte, de acertar uma mega odd 500 com, sei lá, 100 mil reais. Pô, cara, já pensou? Eu acertar? Sim, isso na minha visão é sorte. Você vai fazer como na Mega Sena, tá? Você vai usar outro meio para isso. Mas para quem quer viver diariamente disso aqui e quem quer de fato ter tudo isso que eu falei lá no início do vídeo, liberdade geográfica, de tempo, né, financeira, precisa entender o conceito de investimento, pessoal. Infelizmente, você não vai conseguir ganhar um dinheiro surreal investindo em futebol. Você não vai, com uma banca de R$ 1.000, conseguir fazer R$ 3.000 no mês para suprir as suas necessidades. E eu tenho uma notícia ainda pior. É muito provável que você perca também esses R$ 1.000 que você tem de banca. E aí que está o perigo. Aí que está o risco. Porque as pessoas fazem esse investimento sem pensar, se frustram, né? E depois o que na verdade não funciona, não presta, tem que ser algo proibido, é o trade esportivo. Tá? Então, o objetivo desse vídeo é tentar te mostrar que se você pensar como um investidor a longo prazo, através de porcentagens e números, e não de acertos mirabolantes, duas coisas vão acontecer. A sua evolução vai ser muito mais rápida e você vai ter um controle psicológico muito melhor, porque você não vai gerar aquela expectativa de acordar rico, tá? Então, turma, depois que eu entendi isso, há mais ou menos um ano atrás, eu não tinha um capital alto. Eu tinha recém tido problemas na minha empresa, né? Tanto que até uma parte do lucro que eu tinha vindo acumulando, né, ao longo dos meus estudos de trade esportivo, precisei usar uma parte e fiquei com uma banca restrita, né? E eu fiz uma aposta. Eu fiz uma aposta, mas foi uma aposta consciente, uma aposta onde eu já utilizei uma boa parte do que eu já tinha aprendido. Mas a grande virada foi esse pensamento. 1% para mim é dinheiro. 1% em cima de uma banca de 1.000 é R$ 10. Mas é esse mesmo 1% se eu tiver uma banca de 100 mil. Que 1% sobre 100 mil já são R$ 10.000. É a mesma coisa. São os mesmos métodos, é a mesma tomada de decisão, de entrada e de saída. E é o mesmo 1%. Cara, tu tá dizendo então que eu preciso ter mais dinheiro. É isso que eu entendi. Pegar dinheiro, pegar uns 100 mil e botar no mercado. De certa forma, sim. Vamos ser hipócrita e dizer que não é isso que eu falei? Eu falei isso. Mas você deve fazer isso sem experiência? Não. Aí vai da sua responsabilidade de fazer algo que você sabe e algo que você ouviu falar. Tá? Então,
Se você está no começo da sua carreira de trading esportivo, de investidor, se preocupe nesse momento, cara, em aprender a entender como que eu ganho esse 1% em cima de um investimento. Aí eu posso fazer aquela conta também, tá? E se eu fizer 1% e faço um jogo no dia só, cara, é 1%. Pouca, isso pode me render em um mês 20% do meu investimento? Pode. Por que não? Quanto menos exposto ao risco você tiver, quanto menos jogos você fizer, mais seguro você vai estar. E 1% é totalmente possível e ninguém dá valor para aquele 1%. Então, a moral do vídeo. Primeiro, aprenda. E nós estamos aqui para te ensinar. Estamos aqui na GetUpTrade para te passar estratégias, métodos, trabalhar junto contigo, te orientar durante a caminhada. Basta entrar na nossa comunidade e você vai ter tudo isso, tá? E no momento certo, você vai ter a possibilidade de ou crescer a sua banca de maneira gradual, ou então fazer um aporte e conseguir viver de fato de trade esportivo. Viver. Mas pensa uma coisa, para ganhar dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Você não ganha dinheiro com pouco dinheiro. Porque isso é investimento, não são apostas. Beleza? Então, eu senti, né, uma necessidade grande de fazer esse vídeo, de falar um pouquinho sobre isso. Espero que eu não tenha me alongado tanto, né, como normalmente eu faço. E se você tiver dúvida, se você não concorda com isso que eu falei, deixe nos comentários, que para nós vai ser muito importante, tá bom? Não perca, temos mais conteúdo para trazer para você e espero que você esteja aqui com a gente, tá certo? Valeu, investidor, te vejo logo ali na frente. Tamo junto.